O Espírito liberado. Amém. E a palavra do Senhor sendo falada para nós. Amém. E nós estamos nessa conferência, nessa comunhão, nós estamos vendo sobre a unanimidade e aspectos práticos cruciais, do livro de Atos. Amém. E nessa primeira mensagem, nós vimos que o Senhor está trabalhando até agora. Amém. E Ele espera encontrar cooperadores, os valentes, profetizados em Joel. Amém. Nós queremos ser essas pessoas que cooperam com o Senhor. Nós vamos ver nessa mensagem que tem um título de unanimidade. O assunto dessa segunda mensagem é especificamente sobre unanimidade. Amém. É desnecessário dizer, mas a unanimidade, ela existe primeiramente na Trindade Divina. Amém. É o melhor exemplo que nós podemos ter da unanimidade. Sim. Tudo que eles decidiram, tudo que foi resolvido, eles foram unânimes na decisão. Amém. Aleluia. Na criação, façamos. Ninguém ficou falando ali, mas será que barro é melhor? Será que é melhor pegar plástico, pegar petróleo? Não houve confabulações. Façamos e pronto. Amém. O homem foi feito. Então isso mostra que na Trindade existia a unanimidade. Amém. O desafio, irmãos, não está na Trindade. O desafio está conosco. Amém. O desafio que o Senhor tem é fazer essa tão falada incorporação divina humana. Amém. Onde ele nos agrega. Certo? Aí, falar da incorporação divina é a coisa mais fácil que tem. Mas quando você acrescenta incorporação divina humana, aí começa a entrar um fator chamado homem. Ou, para não soar machista, o gênero humano. O gênero humano. A unanimidade, nós vamos ver nessa mensagem também, ela é a chave mestra de toda a bênção do Novo Testamento. E se nós queremos receber a bênção, nós precisamos atingir a unanimidade. Amém. Qualquer assunto que seja, por menor que seja, até para arrumar cadeira. Sim. Não desconsidere nada. Tudo que nós fazemos, tudo, nós devemos aprender a ter comunhão com os irmãos, temos que aprender a ser unânimes. Sim. Unânimes. Unânime significa ter a mesma alma. Sim. A mesma alma. A unanimidade é a unidade colocada em prática. Quando nós praticamos a unidade, aí nós temos a unanimidade. Amém. É simples assim. Eu vou ler um trecho das coletâneas do irmão Lito, para aqueles que são mais curiosos. Isso aqui é o volume 2, dentro do título Praticar a Unidade segundo a visão celestial do corpo de Cristo. Ele tem esse trecho, esse livro, esse volume, desculpa. Coletânea do Itinesi, ano 1966, faz 60 anos. O ano que vem faz 60 anos que o irmão liberou essa palavra. Volume 2, praticar a unidade. Então, o que é praticar a unidade?
é ter a unanimidade. Amém. Praticar a unidade segundo a visão celestial do corpo de Cristo. Foi bastante enfatizado na primeira mensagem que nós precisamos ganhar a consciência do corpo, ter a visão do corpo, para nós podermos realmente prosseguir com o Senhor. Então aqui, irmãos, diz assim, a leitura está em João 17, 21, a fim de que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que também estejam eles em nós. Sim. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Se nós prestarmos atenção nesse versículo, nós vamos ver que para que o mundo creia que o Senhor foi enviado pelo Pai, nós precisamos ser um. Não pode cada um defender a sua bandeira. É desnecessário falar sobre a situação, infelizmente, que o cristianismo está hoje. Tá certo? Eu não vou entrar nessa armadilha. Somos um. Então presta atenção, irmãos. A nossa unidade, eu desfrutei tanto desse ponto que eu não sei se eu compartilho ou se eu leio. Somos um, não somente na vida, mas também no Deus triuno, por meio da nossa separação do mundo para Ele, por meio da sua palavra santa. Amém. A fim de sermos mantidos no Deus triuno, precisamos ser santificados, separados do mundo. Senhor Jesus. A nossa unidade, ela se dá em 3 níveis. Na vida, pelo Deus triuno, na palavra. Se nós lermos 4 versículos antes desse, está escrito assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E se os irmãos lerem João 17, se eu não contei errado, o Senhor menciona 16 vezes a palavra mundo. Daqui a pouco nós vamos entender por que eu estou falando isso. Então, e a terceira esfera da unidade se dá na glória. Então, no nome, na palavra e na glória. Sim. Sermos um no nome que está relacionado com a vida de Deus, isso eu considero que é algo bastante simples. Porque quando nós somos regenerados, o que aconteceu? Nós ganhamos a vida de Deus. Amém. O Gilmar ganhou a vida de Deus. Então, se ele tem a vida de Deus e eu tenho a vida de Deus, nós somos um nessa vida. Amém. Não tem dificuldade. Tá certo? Mas a unidade, ela não para na vida divina. Ela avança na santificação pela palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificação significa nós sermos separados. Nós somos distintos. Os outros podem chegar um monte de gente na multidão. Você não é mais um na multidão. Amém. Você é alguém que foi separado. Você é uma pessoa distinta. Você não faz parte do comum. Você é santo. Separado para Deus. Separado do quê? No contexto de João 17. Do mundo. Eu não estou falando do pecado. Estou falando do mundo. O mundo é muito mais hoje é muito mais sutil do que há 50 anos atrás. Não sei se vocês concordam comigo. Certo? No meu tempo, ir para o mundo, cadê fulano? Ah, ele foi para o mundo. O que é, naquele tempo, ir para o mundo? Certo? Onde eu fui criado, nós não podíamos nem jogar bola. Nem jogar bola. Aí, ainda hoje eu estava no almoço comentando com os irmãos que eu agradeço ao Senhor que o Senhor me deu meu pai. Né? Apesar de ficar a vida toda naquele grupo, mas o Senhor sempre deu sabedoria para ele. Ele nunca levou as coisas
até as últimas consequências. Infelizmente, os contemporâneos dele fizeram isso com os filhos. Irmãos, de todos os meus contemporâneos, só a minha família ficou. Só eu e os meus irmãos. Todos os que eram meus colegas da mesma idade, foram todos, sem exceção, foram para o mundo. Então isso é a misericórdia do Senhor. Aí meu pai era o cara, mas o Senhor deu sabedoria para ele para manter a gente debaixo de uma educação saudável, né? Mas naquele tempo, os filhos do bizarro estão jogando bola. Aquilo era Deus nessa puta. Aquilo era o mundo. Hoje, né? Seu filho de 5 anos está mais no mundo do que você pensa. Porque está tudo aqui. Está tudo aqui. A nossa santificação, eu realmente fui tocado por isso, irmãos. E estudando essa mensagem, preparando, a gente fala de unidade, mas a unidade, ela passa pela nossa santificação. Eu vou continuar lendo o texto. A fim de sermos mantidos no Deus triuno, precisamos ser santificados, separados do mundo. Se ainda estamos vivendo no mundo, podemos ser um em vida. Como eu falei, sem nenhum problema, eu nasci de novo, você nasceu de novo, certo? Mas isso eu posso estar vivendo aí uma vida no mundo. Podemos ser um em vida, mas não somos um na prática. Não somos um na prática. Devemos ser separados do mundo e santificados para o Deus triuno. Então, seremos guardados como um no Deus triuno. Então, a nossa separação para o mundo é para o Senhor. É para o Senhor. Porque Ele é distinto. Ele não é comum. Ele é santo. E parece que a Bíblia fala, né? Sede santos, porque eu sou santo. Certo? Mateus 5,48. Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celeste. Como é que você vai ser perfeito? Então seremos guardados como um no Deus triuno. Os versículos 22 e 23 continuam. Eu lhes dei a glória que me desse, para que me sejam um como nós o somos. Aqui então ele está falando da unidade na glória. Eu creio que na unidade na glória, se nós pensarmos na Nova Jerusalém, também não tem dificuldade quanto a isso. A questão é hoje, o que é glória, irmãos? Glória é Deus sendo expresso. Amém. A nossa unidade expressa o quê? Certo? Expressa as nossas opiniões ou expressa o Senhor? Qual a sensação que nós damos quando alguém que nos visita? Deus está nesse lugar ou mais ou menos a mesma coisa, é tudo igual, Deus é um só? Não, nós temos que nos apegar ao Senhor. E quem quer que nos visite tem que sair daqui com essa impressão: Deus está nesse lugar. Amém. Isso não está escrito lá em 1 Coríntios 14 para enfeitar, não. Isso é para acontecer no nosso meio. Eu creio nessa palavra. Amém. E agora que me desse para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados em um, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Presta atenção nesse versículo, irmão. E os amaste como amaste a mim. Consegue imaginar isso? Que da maneira com que o pai ama o filho, esse mesmo amor ele tem para nós. Amém. Amém. Como é que nós vamos dar esse testemunho? É se nós expressarmos Deus, se nós prezarmos pela essa questão de ser aperfeiçoados em um. Eu neles e tu em mim, para que sejam aperfeiçoados em um, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como amaste a mim. Assim, a nossa unidade é em 3 aspectos.
Na vida do Pai, por Deus triuno, por sua palavra santa, por meio da santificação, e na glória que o Pai deu ao Filho. Aqui vem o texto agora. Precisamos verificar conosco os mesmos com respeito a cada um desses três aspectos da unidade. Por que eu estou falando da unidade, irmãos? Porque se a unidade não estiver presente, discutir unanimidade é perder tempo. A condição de... Quem é cozinheiro aqui? A condição de fazer um omelete é a existência de ovos. Não dá para imaginar um omelete sem ovos. A condição de haver unanimidade é que tem que existir a unidade. Sim. Então, por isso que eu estou enfatizando essa questão da unidade. Precisamos verificar conosco mesmos com respeito a cada um desses três aspectos da unidade. Primeiro, devemos saber que temos a vida do Pai. Nós temos a vida do Pai. Aleluia. Amém. Então, agora vem. Então devemos verificar se somos separados do mundo para o Pai e sua família, ou esse ou que pega a gente. Então devemos verificar se fomos separados do mundo para o Pai e sua família por meio da palavra da verdade. A palavra é que nos santifica, certo? Amém. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então o irmão está dizendo o seguinte: nós temos que ver agora a nossa experiência. Será que nós somos separados do mundo para o Pai e sua família por meio da sua palavra que nos santifica? Ou separados do Pai e da sua família pelo mundo? Senhor Jesus. Esse é o ponto, certo? E isso é muito sutil, irmãos. O Senhor precisa abrir os nossos olhos. Nós não temos reunião para falar, irmão, não faz isso, não faz aquilo. Nós não... Graças ao Senhor, eu estou já... eu já estou esse ano, faz 50 anos que eu estou na restauração. 50 anos. Amém. Oh, uau. 50, em 50 anos, eu nunca vi uma reunião que os irmãos dando uma doutrina, faz isso, não faz aquilo. Nós não temos essa prática e espero que nunca tenhamos. Nós temos a vida de Deus dentro de nós. Aleluia. E o mundo, irmãos, não tem jeito. Certo? O mundo não tem jeito. O povo de Israel, eles foram tirados do Egito, certo? Pela morte do cordeiro. Sim. Nós podemos dizer então que a redenção nos tira do mundo. Amém. Está certo ou não? Sim. Quem foi salvo, ele saiu do mundo. Agora, na experiência do povo de Israel, quem tirou o Egito deles? A dieta. Deus mudou a dieta deles. Sim. Eles tinham que comer maná todos os dias. Sim. Aquela constituição que eles tinham, aquele saudade dos pepinos e do alho do Egito, aquilo tem que desaparecer. Que jeito que vai desaparecer? É você, a partir de hoje, não, você não consegue. Você consegue hoje, amanhã você não consegue. Vai por mim. O que muda, o que tira o mundo de nós, irmãos, o que nos separa do mundo é a dieta que nós temos com o Senhor. Amém. Você pode fazer o que você quiser, mas se você não se aplicar à palavra de Deus, se você não gastar uns minutos por dia, eu não ouso quantificar, mas se você não gastar um tempo com o Senhor por dia, se você não, cada vez mais, a palavra do Senhor for atraente para você, você vai começar a perceber que aquele filme que você não podia ficar, eu não vou falar novela,
Aquilo que você não podia saber, né? Ou aquele time que você torcia, se perdia, você ficava mal-humorado a segunda-feira inteira. Você vai percebendo que com o passar do tempo, aquilo não faz mais nada em você. Agora, me perdoem, eu estou falando por experiência própria. Experiência própria. Tem certas coisas que eu ainda gosto de ver, mas o resultado, irmãos, se acontece a favor ou contra, eu já cheguei em Copa do Mundo sofrer. Hoje, pode perder, o meu coração não dá um tique assim. Não dá um tique. Acredita, irmão, acredita. Acabou. Eu levanto e vou para outra atividade. Aquilo não. Por quê? Porque debaixo da muita misericórdia do Senhor, a minha dieta já teve uma mudança. Quando a dieta, ela é a que tira o mundo de nós. Não tem doutrina, não tem esforço, não existe essas coisas. O que existe é nós nos alimentarmos do Senhor. E essa vida, ela vai cuidar. Amém. Senhor Jesus, temos a vida do Pai e pertencemos à sua família, porque nascemos do Pai. Mas podemos não ter o nosso viver em casa, na família. Podemos estar separados pelas coisas mundanas. Portanto, precisamos ser santificados, separados do mundo para o Pai e sua família. Viver no Deus triuno nos separa do mundo, mas nos apegarmos ao mundo e vivermos nele nos separa do Deus triuno. E o resultado é não mantermos a unidade. Percebam, irmãos, que a nossa santificação ela é determinante de quanto nós conseguimos manter a unidade. Você nunca parou para pensar nisso, né? Eu também não tinha parado. Então, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de nós. Nós chegamos para o alvo. Alvo de sermos santificados para o Senhor. Isso vai aumentar a nossa capacidade de mantermos a unidade na vida do Deus triuno e através da santificação da sua palavra. Louvado seja o Senhor. Após recebermos o nome e a vida do Pai e pertencermos a Ele, devemos nos manter conectados ao Pai, separados do mundo para o Deus triuno. Então, não estaremos dispersos, mas seremos guardados na unidade, na vida do Pai e no próprio Deus triuno. Embora possamos amar o Pai e sermos separados do mundo para Ele, ainda a questão de glorificarmos ou expressarmos nossa unidade está na glorificação do Filho para a glorificação do Pai. Isto é, a expressão de Cristo para a expressão do Pai. Precisamos expressar Cristo e glorificar o Filho para que o Pai possa ser glorificado por meio do Filho. Como dito anteriormente, um grupo de cristãos pode dar uma certa impressão que não é a expressão de Cristo. Ao contrário, podem dar uma impressão de dons, a ênfase é dons, ensinamentos, práticas, certo? Maneiras ou obras. A impressão que damos às pessoas deve ser de Cristo como a manifestação e expressão de Deus. Amém. Oh, Senhor. Cristo deve ser aquilo que é expresso no nosso meio. Amém. Vou pular aqui esse texto. Manter a unidade. Tem um trecho que é bom aqui. Cristo é um, mas as coisas que não são Cristo são muitas. São ou não são? É verdade. Cristo é um só. Mas aquilo que não é Cristo, Senhor, por Deus, tem misericórdia. Né? Precisamos abandonar todas as outras expressões e exibir, glorificar, expressar e manifestar somente Cristo. Amém. Só Cristo. Nós não podemos ser conhecidos por nada mais. Aquele grupo é um grupo que não.
aquele grupo é um grupo que expressa Cristo. Amém. Tudo que nós fazemos, irmãos, é para ganhar Cristo. Para ganhar Cristo. Se eu participar dessa reunião aqui e eu não ganhar Cristo, eu perdi o meu tempo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém. Em cada reunião que nós participemos, Cristo possa ser acrescentado em nós. Amém. Como foi falado na primeira mensagem, a grande vantagem é que quando Cristo é acrescentado, algo de nós é descarregado. É uma troca que vale a pena fazer. Amém. Vale a pena fazer. Aqui agora chegamos. Ó Senhor. Aqui chegamos então no algarismo romano 1. Nós vamos tornar a coisa mais simples. Algarismo romano 1 e 2, eles dão a definição de unanimidade. E os algarismos seguintes, eles mostram a aplicação dessa unanimidade. Amém, irmãos? Amém. Então, a unanimidade genuína na igreja é a prática da unidade do corpo, Amém. que é a unidade do Espírito. Esse Espírito que é mencionado aqui em Efésios 4, 3, desculpa, Efésios 4, 3, esse Espírito aqui não é o Espírito de Gênesis 1, e tampouco de Mateus 1. Esse Espírito aqui é o Espírito consumado, que passou pelos processos da morte, da encarnação, do viver humano, da morte, da ressurreição, da ascensão, da glorificação, da entronização, da descensão. Esse Espírito consumado, né? É essa unidade desse Espírito que nós estamos falando. E esse Espírito, os irmãos me permitam ler mais um pedacinho aqui de outra porção do ministério, que isso aqui está no volume 7 do treinamento de presbíteros, para aqueles que vão consultar depois. Está debaixo do título Unanimidade para o mover do Senhor. Sim, esse aqui é curtinho. Por um lado, o mover de Deus depende dele com o Espírito consumado. Por outro lado, ele precisa de nós, a fim de que seja possível realizar esse mover. Você consegue imaginar, irmãos, que o Senhor precisa de nós? Por que ele precisa de nós? Porque ele resolveu se limitar na humanidade no Novo Testamento. Ele não faz nada sem a cooperação nossa. Isso aqui é a decisão dele. Um dia você pergunta para ele. Porque do ponto de vista dele, só complica. Porque ele tem que esperar, né, por quanto tempo para nós tocarmos em certas verdades, né, tocar a realidade. E o Senhor está lá, esperando. É só ver quanto tempo ele está esperando para voltar. Né? A noiva dele fica pronta. Se não cooperarmos com ele, nem tivermos nenhuma reação, nada acontecerá. Por mais poderoso, dinâmico e forte que seja o Espírito Santo do Deus triuno. Olha aqui essa frase. Deus pode fazer a obra de criação sozinho, mas não a obra da nova criação. Isso aqui é tremendo, né? A obra da nova criação, o Senhor faz com a nossa consideração. Senhor. A obra da nova criação deve ser realizada no princípio da encarnação. O princípio de Deus segundo o homem, de fazer uma só entidade a partir de dois elementos, sem um terceiro elemento ser produzido. O Espírito Santo é o poder, o meio e o fator para o mover de Deus na terra. Mas esse é apenas um lado. É necessário haver o outro lado, o lado humano. É necessário haver outro fator. 2 pontos, a unanimidade. Para mover do Senhor, então, nós precisamos, Ele precisa que nós
ofereçamos para Ele a nossa parte. A nossa parte é a unanimidade. A unanimidade, por um lado, controla toda a revelação no que diz respeito ao mover do Senhor. Se por parte do Senhor não houvesse Espírito, seria totalmente impossível o Senhor mover-se na terra. Segundo o mesmo princípio, se não houver unanimidade da nossa parte, Deus não pode mover-se. Senhor Jesus. Temos de condizer com Deus. Ele agora é o Espírito consumado e temos de dizer: Senhor, estamos prontos e somos a unanimidade. Amém. Vamos repetir essa frase? Senhor, estamos prontos e somos a unanimidade. Amém. Não aceite a acusação de Satanás se você não tem experiência. Paulo, citando Salmo 112, nunca lembro, 116, ele fala: criei, por isso falei. Assim também nós cremos por isso falamos. Amém. Nós proclamamos essa frase pela fé. Pela fé. Senhor, estamos prontos e somos a unanimidade. Efésios 4:3, sendo diligentes em preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ser diligente, irmãos, requer você ser aplicado, você ser zeloso, cuidadoso. Isso não vem de graça. Tem que ser. A unidade já não é minha, é do Espírito. Sim. Eu preciso ser diligente para preservar aquela unidade que é do Espírito. Sim. O Senhor, pela sua muita misericórdia, colocou em nós. Amém. A prática da unanimidade genuína na igreja é a aplicação da unidade. Vamos ler, irmãos, o A, todos juntos, enquanto eu vejo um pouquinho. A prática da unanimidade genuína na igreja É a aplicação da unidade. Quando é praticada, a unidade se torna a unanimidade. Amém. B. O marco que divide os evangelhos e Atos é a unanimidade entre os 120. Atos 1:14. Todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus e com os irmãos dele. Havia unanimidade. Por causa da consciência dos irmãos, eu tenho aqui todos os versículos impressos, mas a minha Bíblia está aqui. Que é mais fácil ler aqui do que ficar abrindo para poupar o tempo dos irmãos. Eles haviam se tornado um no corpo, e naquela unidade perseveravam unânimes em oração. Sim. Quando praticavam a vida da igreja, os apóstolos e os crentes a praticavam em unanimidade. Amém. Se nós lermos esses versículos que estão citados aí, nós vamos ver que a prática deles consistia de reunião, de oração, de ofertar. Essas eram as práticas dos nossos irmãos naquele tempo. Se praticarmos o princípio do corpo, nós teremos a unanimidade. Se praticarmos o princípio do corpo. Qual que é o princípio do corpo? Um dos principais princípios do corpo é a dependência. É eu como membro, me dar conta que eu dependo de todos os membros que antecedem. Né? Para trazer a corrente para esse dedinho aqui, tudo tem que estar funcionando. Quando minha esposa está com um problema na perna, coitada, está preocupada, porque os dedos estão começando a ficar dormentes. Alguém está falhando lá atrás, certo? Alguém está falhando para poder fazer. Então, o corpo é o melhor exemplo da dependência que nós temos uns dos outros. O princípio do corpo, nós sermos dependentes. Amém. Nossa pessoa, se você é alguém que discerne o corpo, a sua pessoa, ela necessariamente ela é uma pessoa quebrantada. Porque a sua opinião nem sempre vai prevalecer. E o Senhor, parece que a coisa que Ele mais fala para nós é não. Então a sua opinião
é melhor que ela não prevaleça. Porque se ela prevaleceu, sempre, não estou dizendo nunca, certo? Mas só que você está certo, alguma coisa está errada. Nós temos que aprender a servir em coordenação, certo? Os irmãos aqui estão trabalhando na cozinha, existe uma coordenação. Para fazer uma conferência dessa aqui, tem que ter muita coordenação. Tem que ter muita coordenação. Isso é quanto mais nós ganharmos essa realidade, puxa, mais as coisas elas fluem. Isso são todos princípios existentes no corpo. Amém. Nós sabemos que dependemos dos irmãos, nós coordenamos com os irmãos, nós somos um com os irmãos, e uma coisa que é rica no corpo é que você se mantém na comunhão do corpo, você é alguém que está sempre sendo refrescado. Amém. Você está sempre com frescor. Sim. A vida está fluindo. Você não está com aquele semblante caído, aquele bico que dá medo só de olhar. Você, como cristão, se está com o seu rosto caído, você é uma contradição ambulante. Ambulante. Eu provo pela Bíblia. Salmo 51. É verdade. Restaura-me a alegria da tua salvação. Se tem uma coisa que é característica da salvação, é que nós temos que ser alegres. Amém. Aleluia. Amém. Nós temos, Paulo fala, né? Regozijar, outra vez nos digo, regozijar. Filipenses. Se você ler Filipenses, Paulo, você sabe onde que Paulo escreveu Filipenses? Estava na prisão, em uma prisão romana. E sabe quanto tempo Paulo já tinha na estrada? Pelo menos 26 anos. 26 anos. E Paulo, se você ler Filipenses, ele fala pelo menos, em cada um daqueles capítulos, ele fala sobre alegrai-vos. 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 Dentro de uma prisão romana. Ó Senhor Jesus. Isso é alguém que conhece o Senhor. A unanimidade é a chave mestra de toda a bênção do Novo Testamento. Nós temos que, se nós queremos ganhar a bênção, nós precisamos ser unânimes naquilo. Salmo 133 é um dos versículos citados aí. Ó, quão bom e agradável viver unidos dos irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce sobre a orla das suas vestes, é como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena A bênção. Amém. ali o Senhor ordena a bênção. Amém. 2 pontos. Vida para sempre. Orem para a nossa versão restauração ficar pronta. Porque a Almeida que você tem aí, infelizmente, ele fala assim: ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Não é e a vida. É a bênção que o Senhor ordena é a vida. Tem algumas, não é o caso dessa reunião, mas tem algumas versões em português que falam sobre o que eu estou falando. 2 pontos, vida para sempre. Se alguém quiser depois eu posso citar. Para receber a bênção de Deus, devemos praticar a unidade pela unanimidade. A bênção de Deus pode vir somente sobre uma situação de unanimidade. Irmão, olha essa frase. A bênção de Deus pode vir somente sobre uma situação de unanimidade. A prática da unidade. E lógico, isso requer pagar um preço. Sim. Para nós, os irmãos que servem juntos sabem disso. E para você servir com os irmãos, você precisa pagar um preço. Com os irmãos, com as irmãs, o que quer que seja. De vez em quando você tem que pagar alguns incêndios, né? Oh, sim. Mas um dia, irmão, a gente chega lá.
Você precisa crer que os irmãos com quem você serve são os melhores irmãos que o Senhor podia ter. Quando alguém te afrontar, você tem que falar para o Senhor: Senhor, eu mereço. A unanimidade refere-se. Agora aqui eu vejo um dois. O 1 falou sobre a unanimidade entre nós. O 2 fala da minha situação interior. A unanimidade refere-se à harmonia em nosso interior. Nós temos que estar em harmonia dentro de nós. Isso ajuda bastante eu ter harmonia com os demais. Se eu não estiver em paz comigo mesmo, fica muito difícil, né, eu manter com os irmãos. Em Atos 1:4, a palavra grega homotímaton, traduzida por unânimes, Atos 1:14. Todos esses perseveravam unânimes. Então essa palavra, essa frase está explicando. A palavra grega homotímaton, traduzida por unânimes, é forte e toda inclusiva. Amém. Essa palavra vem de homo, mesmo, e timos, mente, vontade, propósito, alma, coração, e denota uma harmonia de sentimento interior em todo o ser de alguém. Amém. Devemos estar na mesma mente e na mesma vontade, com o mesmo propósito, em volta da nossa alma e coração e neles. Isso significa que todo o nosso ser está envolvido. Amém. Os 120 estar em unanimidade significava que eles eram um em todo o seu ser. Nossa, só o Senhor para fazer. Pensa um pouco. Há uns dias antes eles estavam brigando. Quem era o maior? Né? Quem era o maior? E agora, alguns dias depois, ficaram esse tempo todo orando juntos, com mulheres e crianças. Em Mateus 18:19, a palavra grega sinfonel, aqui em Mateus 18:19 fala: em verdade ainda vos digo que se dois entre vós sobre a terra concordarem, essa palavra concordarem no grego é sinfonel. O irmão está explicando. A palavra grega sinfonel é usada para indicar unanimidade. Essa palavra significa estar em harmonia ou de acordo e refere-se ao som harmonioso de instrumentos musicais ou vozes. A harmonia de sentimento interior entre os crentes é como uma melodia harmoniosa. Amém. Ó Senhor Jesus. Quando temos a unanimidade, nós nos tornamos uma melodia agradável A Deus. Amém. Graças ao Senhor. É isso aí. Agradável a Deus. Agora nós entramos em alguns aspectos da prática, da aplicação da unanimidade. Como é que ela se dá? O item, Romanos 3 fala que é segundo o ensinamento dos apóstolos. Joel falou isso na primeira mensagem. Não é ensinamentos do apóstolo. É ensinamento dos apóstolos. Certo? A unanimidade é de acordo com a graça do Senhor que nós temos o ensinamento dos apóstolos. Havia unanimidade entre os crentes e aqueles que estavam em unanimidade perseveravam no ensinamento dos apóstolos. Atos 2:42. Perseveravam no ensinamento e na comunhão dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Os apóstolos ensinavam a mesma coisa a todos os santos em todos os lugares, em todas as igrejas. Amém. Hoje também devemos ensinar a mesma coisa em todas as igrejas, em todos os países, por toda a terra. Essas mensagens que nós estamos compartilhando aqui, nós já compartilhamos em Brasília, em Goiânia, já compartilhamos lá no Sul, no Nordeste não, porque foi outra conferência que os irmãos pegaram muito boas. Agora estamos compartilhando aqui, semana que vem vai ser compartilhada em Belo Horizonte. Os irmãos vão para lá compartilhar essa palavra. Nós não temos nenhum problema com isso.
Você sabe uma coisa, irmãos? O que eu estou compartilhando hoje aqui tem muito pouco a ver com aquilo que eu compartilhei em Brasília. O Senhor é um negócio... Ele é muito misericordioso. Porque nós não somos robôs, irmãos. Nós não somos autômatos. Né? Nós temos um espírito. E o Senhor, né, de acordo com a misericórdia dele, através da nossa liberação do espírito, ele fala. É assim que funciona. É assim que funciona. Os apóstolos ensinavam a mesma coisa. Como ensina, olha que 1 Coríntios 4,17. Por essa causa vos enviei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, vírgula, como ensino em todo lugar, em todas as igrejas. Aquele ensinamento ele tinha em todo lugar, em todas as igrejas. O que ele ensinava? Os caminhos em Cristo. O qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo. Como ensino em todo lugar, em todas as igrejas. Conforme Paulo procedia, é isso que ele encarregou Timóteo de fazer. 1 Coríntios 7,17. Contudo, ande cada um segundo o Senhor lhe repartiu, cada um conforme Deus o chamou. É assim que ordeno em todas as igrejas. Então a impressão que dá aqui é o seguinte: se você fosse acompanhar Paulo nas viagens, nas visitas que ele fazia, ele falava a mesma coisa. Ele não era original. Não tenha preocupação de ser original. Eu me sinto bastante confortável repetindo as mensagens que os irmãos compartilham. Eu não tenho nenhum interesse em ser original. Eu quero aproveitar para falar com os irmãos e incentivar os irmãos, na medida do possível. Né? Nós temos nós chamamos de 7 festas. Já foi até objeto de crítica a isso. Mas deixa eu falar. Enquanto eles falam, a gente engorda. Nós temos 7 conferências, vamos chamar assim, anuais, irmãos. A primeira é da língua chinesa, está no começo do ano novo chinês. Ela acontece na Califórnia há 2 anos e em Taiwan há 1 ano. 2 e 1. Eu fui o ano passado, 2024. Eu fui. Lá em Taiwan, tinha 35 mil irmãos na conferência, 79 países representados. Você foi, né? Não tem preço aquilo lá. Então, e tem uma frase que diz assim: onde tem uma vontade, tem um caminho. Irmãos, não se considere tão humilde ao ponto de você não ir numa dessas festas. Se você tiver, o Senhor vai baixar o caminho para você. E nós temos depois da língua chinesa, nós temos normalmente o treinamento de irmãos presbíteros, que dá em abril. Depois nós temos em maio o Memorial Day, que vai ser daqui alguns dias aí, é 21, sei lá, Memorial Day. Depois nós temos o treinamento do meio do ano, que são 6 dias de treinamento. Depois nós temos o treinamento de irmãos em outubro, que normalmente é em outro país. Esse ano vai ser na Malásia. Né? Depois nós temos ações de graça em novembro. E depois nós temos em dezembro o treinamento de irmãos de novo, de inverno e de verão. São 7. Procura, irmãos. Né? Na medida do possível está sendo reproduzido aqui no Brasil. Mas procura sair, procura dar um jeito de visitar, sabe? Tá bom, não quer ir para Taiwan, que é longe, eu concordo. Mas faça um esforço de ir numa conferência aqui na Argentina, na América do Sul. Você vai conhecer irmãos. Você vai tomar posse, vai ter comunhão com outros membros que estão na mesma comunhão que nós. O ensinamento dos apóstolos é o fator sustentador da unanimidade. Graças ao Senhor que nós estamos debaixo desse ensinamento. E tem 4. E tem 4, ao praticar a unanimidade, precisamos estar em um só espírito, com uma só alma. Devemos estar plenamente unidos na mesma mente e na mesma opinião. Isso requer
Isso é ser um em nossa alma. Irmãos, como eu já disse, nós não somos robôs. Nós temos as nossas peculiaridades. O Senhor, Ele é sábio demais e Ele não vai destruir a sua peculiaridade. A glória dele é que Ele consegue pegar uma pessoa supostamente um pouco rápida, né? E essa é a minha peculiaridade. Eu não vou ficar lerdo para poder. Eu vou pegar um exemplo que não é verdade. Mas vamos admitir que o Joel fosse lerdo. Isso é a peculiaridade dele. O Senhor não vai fazer dele alguém rápido, só porque eu sou rápido. Não. A glória do Senhor, só Ele consegue fazer isso. É que você mantém a sua peculiaridade, mas Ele consegue o resultado que Ele quer, mantendo a nossa peculiaridade. Você com a sua rapidez, você louva o Senhor. Aquele que é lerdo, louva o Senhor. O Senhor ganha a glória da igreja. O Senhor ganha a glória da igreja. O Senhor não tem um bando de autômatos. Nós não somos robôs. Guardem isso, irmãos. Nós estamos falando de unanimidade. Amém. Não estamos falando de uniformidade. Não é uniformidade. É unanimidade. Estar em unanimidade é ser um em todo o nosso ser. Isso resulta em sermos um só, um no nosso falar exterior. Isso aqui não é fácil. Certo? Ter uma só mente e uma só boca significa que temos só uma cabeça, Cristo. Devemos pensar com a mente de Cristo e falar com a boca da cabeça. Pensa um pouco. Se a vida do Senhor não avançar em nós, não nos ganhar, isso aqui não existe. Você falar com a boca da cabeça, significa que nós estamos totalmente sujeitos a tudo que o cabeça é e a tudo que ele quer fazer. Nesse sentido, você não tem a sua vontade, a vontade é dele. Amém. Certo? A mente passa a ser a mente dele. Nós temos que crer nisso, irmãos, que o Espírito, quanto mais ele avança em nós, mais ele ganha a nossa mente. Amém. Efésios 4, 23. Lá fala que o Espírito da vossa mente. O que é o Espírito da vossa mente? É aquela parte da sua mente que já foi subjugada pelo Espírito de Deus. Aquela parte. É uma coisa, aquilo que o Espírito ganhou, Satanás não tem como pegar. Não tem como pegar. Verdade. Ele dá pitado em outra coisa, mas naquilo que o Espírito ganhou. Irmãos, creem nisso? Eu creio nisso. Glória a Deus. Nós falamos a economia de Deus. Nós falamos a mesma coisa do que nós falamos a economia de Deus. Apenas, como dizia o nosso amado irmão Sherman, apenas em ângulos diferentes. Mas nós, conferência sai, conferência chega, e o que nós estamos falando? Que Deus tem um plano e Ele quer se dispensar para nós. É isso, irmão? Tudo que nós falamos até agora está pendurado na dispensação de Deus. Se Deus não se dispensar para mim, se Deus não se dispensar para cada um de nós não ganhamos nada. Então isso é a economia de Deus. Deus está se dispensando para nós. A única maneira a única maneira de estar em unanimidade e com a sua voz é permitir, grife essa palavra no seu esboço, permitir que Cristo tenha espaço para ser tudo em nosso coração, em nossa boca, para que Deus seja glorificado. Isso aqui dá uma conferência. Aqui dá. Efésios 3, 16 a 21. Eu já estou há 54 minutos falando, eu não vou poder me empolgar. Eu tenho que seguir. Ó Senhor. E item 5. Para estar em unanimidade, precisamos ter um só coração e um só caminho. Amém. Um só coração e um só caminho. O Senhor já cuidou disso, irmãos. Profetizou, né, em Ezequiel, profetizou em Jeremias. A citação aqui é Jeremias. Dar-lhe-ei um só coração e um só caminho. Um só caminho. Eu, para
encurtar o tempo, né? Eu tomei nota aqui para ler uma nota. Eu vou ler, vai. Vou Hebreus capítulo 3, versículo 10. Hebreus 3, 10. Fala assim: por isso me desgostei com essa geração e disse: sempre se desviam no coração e não conhecem os meus caminhos. Eu quero ler a nota 2. Os caminhos de Deus são diferentes dos seus atos. Os seus atos são as suas atividades. Os seus caminhos são os princípios pelos quais ele age. Presta atenção nessa frase, irmãos. Os filhos de Israel conheciam apenas os seus atos, mas Moisés conhecia os seus caminhos. Isso está escrito no Salmo 103, versículo 7. Depois os irmãos leiam lá. 103, 7. Ele fala: manifestou os seus atos ao povo de Israel, mas a Moisés os seus caminhos. Eu prefiro conhecer os caminhos do Senhor. Aquele povo conheceu os atos do Senhor, e qual foi o resultado? Caiu todos, com exceção do Josué e Caleb, que tinha mais de 20 anos, quando saiu do Egito. Todos, sem exceção, eles plantaram, o corpo deles foi prostrado no deserto. Moisés conhecia os caminhos de Deus. O Senhor nos deu um coração, já fez a parte dele. Nossos caminhos, irmãos, o Senhor dá muita importância para os nossos caminhos. Daquilo que nós prezamos dele. Salmo 84, 5, né, fala o seguinte, que bem-aventurado o homem que no seu coração se acham os caminhos para Sião. Os caminhos para Sião. A versão que fala caminhos para Sião, a maior parte das versões fala em cujo coração os caminhos estão aplanados. Não é ruim. Mas o caminhos para Sião significa que se você entrar em contato comigo, se você pudesse entrar no meu coração, né? Estou supondo isso. Você encontraria os caminhos para Sião. Quem te contatar, ele vai contatar os caminhos para Sião. Amém. Não vai discutir sobre Flamengo e nem Corinthians. Vai encontrar os caminhos para Sião. Amém. Se quisermos ter unanimidade, deve haver uma só balança na vida da igreja. Ou seja, sem 2 pesos e 2 medidas. O que é válido para um, é válido para todos. Amém. Quando é para os outros, é um jeito. Quando é para mim, não. Para mim é diferente. Tá certo? Não, irmãos. Não. Na aplicação desses princípios da unanimidade, deve haver só uma balança na vida. Só isso. Sem inventar nada. Hoje podemos estar em unanimidade porque temos uma visão toda inclusiva. A visão que nós temos é uma visão que herda todas as coisas. Nós estamos nos pés dos irmãos que nos antecederam, né? Desde que começou a restauração do Senhor, né? Desde Lutero, nós temos os grandes mestres nos quais nós estamos apoiados. A visão que nós temos, ela está em cima do ombro de todos aqueles irmãos. É uma visão que se acumula. Eu não tenho uma coisa nova para se apresentar, não. Essa visão, ela é cumulativa e que herda todas as coisas. Para o mover atual do Senhor, vamos ler o 8, irmãos. Para o mover atual do Senhor, todas as igrejas precisam estar em unanimidade. Todos devemos falar a mesma coisa, trombetear a mesma coisa, ensinar a mesma coisa, ser iguais na prática. Amém. Aleluia. Assim nós podemos praticar a unanimidade. Então eu vou resumir aqui
os pontos da aplicação estão baseados no ensinamento dos apóstolos, em nós sermos um e só Espírito com uma só alma, nós termos um só coração e um só caminho, ter uma só balança na vida da igreja, uma só visão toda inclusiva, que é todo ela, e falamos e trombeteamos a mesma coisa. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém.